Agora, no Rio de Janeiro, tá uma indecisão em relação às festas de fim de ano. Teve cancelamento, aí voltaram com a queima de fogos. Ao que tudo indica, pelo menos queima de fogos no Rio, lá na orla de Copacabana, vai ter, né? E é mais uma vez o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura da capital fluminense discutindo e tentando chegar num acordo. Andresa Buzani está aqui com a gente, vai trazer mais detalhes. Tá com a gente, pelo menos queima de fogos vai ter ou devem voltar atrás em relação a isso também, hein, Andresa? Boa tarde pra você. Oi. Oi, meninas. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Agora essa decisão está nas mãos do Comitê Científico do Estado e do município do Rio, que vão avaliar a possibilidade de uma queima de fogos em Copacabana, na Zona Sul, durante o Réveillon. Essa proposta foi acordada entre o governador do Rio e o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Ambos têm interesse de que essa queima de fogos aconteça, mas essa decisão ainda depende da avaliação dos comitês. Segundo Cláudio Castro, esse espetáculo aconteceria apenas com caixas de som, sem shows, e a ideia é que seja proibido o estacionamento na orla, isso para evitar a aglomeração. A decisão deve ser tomada até o final desta semana. Esse foi o prazo que o governador do Rio, Cláudio Castro, deu durante uma agenda nesta terça-feira. E ainda, segundo Castro, a intenção é que sejam permitidas festas particulares na virada do ano, mediante regras estabelecidas pelos municípios. Então, o Estado, que tem um poder maior para definir as regras, não iria balizar essas questões sanitárias. As regras para esses eventos seriam definidas pelas cidades. O governo do estado ainda vai conversar com as secretarias envolvidas nisso tudo e com os representantes dos modais metrô, trem e ônibus para definir as diretrizes para evitar aglomeração. Então, não foi dado detalhes de como isso vai ser feito. Em breve, o governo do estado e a prefeitura do Rio também devem dar outras informações. E na segunda-feira, Eduardo Paes já havia pedido a Cláudio Castro que avaliasse a possibilidade da realização do evento. Em uma publicação também na internet, Paes afirmou que o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, vai conduzir essas negociações. Então, é um interesse tanto do governador do Rio quanto do prefeito Eduardo Paes que haja queima de fogos em Copacabana, mas essa decisão cabe ao comitê científico que vai avaliar se vai haver ou não e as regras para isso. Agora, que desafio que é fazer uma queima de fogos sem aglomeração, hein? Exatamente. Porque, assim, mesmo que não haja nada, nenhum outro evento, bloqueiem, por exemplo, a faixa de areia, ninguém vai entrar lá, a não ser os técnicos envolvidos em toda a operação, por exemplo. Vão fechar a avenida, as pessoas não vão ficar distantes da orla do Rio de Janeiro, vão querer participar de alguma maneira. Eu tô achando que é algo muito utópico, assim, muito difícil de a gente conseguir fazer sem que haja nenhuma aglomeração. E talvez a pergunta que a gente tenha que fazer aqui é: e com as festas privadas? Né? Porque aí a gente está falando de algo aberto. Essas pessoas certamente vão comemorar o Ano Novo, a virada, em outro local. Como é que isso vai ser fiscalizado, Ana, Andresa? Vai ser fiscalizado? A gente perdeu aqui o Perdemos, contato com a Andressa. Andressa. A Caiu. gente tem como fazer esse tipo de fiscalização? A gente vai voltar a falar igualzinho no começo da pandemia. Pode, desde que todo mundo esteja sentado. Ah, meu amigo, ninguém vai fazer a regressiva do 10, 9, 8 sentadinho numa cadeira. Vai, mas até aí tem aquela coisa, né? O que está sob ali a demanda, né, que vai ser fiscalizado, organizado pelo poder público é a queima de fogos lá em Copacabana, né? Então, fazer a festa particular, mesmo que haja ali uma limitação de público e tudo mais, aí já não está nas mãos da prefeitura, não está nas mãos do governo e não há aglomeração que se compare ao que acontece em Copacabana. Não dá para você enxergar faixa de areia. Imagine nesse ano, né? Que a gente está aí nesse movimento de querer gritar que esse ano horroroso ficou para trás e iniciar o ano de 2022, que a gente já está num outro momento da pandemia. Imagine, inclusive, como que vai ser o ânimo para tudo isso. Agora, Andressa, você caiu aqui, a gente perdeu a sua ligação, mas a Bruna estava questionando sobre a questão das festas particulares, né? Se tem aí algum planejamento para a fiscalização também desses outros grandes eventos que podem acontecer. Pois é, o governador do Rio disse que a ideia é que haja festas particulares, mas que as regras para esses eventos sejam definidas pelos municípios. Então, o governo do estado não ia balizar essas normas, até porque uma decisão do governo do estado, se for mais rígida, põe em xeque as propostas municipais. Mas, então, como o Cláudio Castro disse durante esse evento, a exigência de comprovante de vacinação, por exemplo, ou exames e testes RT-PCR
todos esses para enfrentamento da pandemia, vão ficar a critério dos municípios. Então, não há ainda regras definidas. E com relação à aglomeração na praia de Copacabana, é uma grande questão, porque muitas pessoas vêm horas antes, dias antes, para acompanhar o espetáculo e a queima de fogos. E aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem um passe especial no metrô durante o Réveillon. Então, por isso, essa discussão tem que ser levada para os modais de transporte para criar algumas regras e evitar realmente que o pior aconteça e que haja grande concentração de pessoas. Então, e é isso. Isso que a Andressa falou, inclusive, é muito engraçado, Bruna. A imagem me veio na cabeça, me deu até uma certa saudade do pessoal que chega lá e acampa de manhã na praia. Direto a gente via isso, né? O pessoal chegava lá com cadeirinha, acampava na praia, de biquíni e passava a virada de biquíni, porque não ia embora para não perder o metro quadrado que conquistou ali na areia. Né? E tem gente, né, Andresa, que faz ali, reserva o seu quadrado de areia de frente pro palco, porque o carnaval, o Réveillon no Rio de Janeiro, em Copacabana, sempre vem com um showzaço. É sempre algo muito bacana. Já tinha alguma atração confirmada? Se não, como é que fica isso? Você tem essa informação, Andresa? Porque é difícil também, né, Ana, em ali 10 dias antes, tentar conseguir com algum artista, agenda, organizar uma festa desse tamanho, desse porte. É complicado, precisa de antecedência, né? Esses detalhes não tinham sido divulgados ainda pela prefeitura. A ideia era espalhar vários palcos em diferentes pontos turísticos da cidade e fazer esses shows. Mas acabou que agora a decisão mais provável, que ainda vai passar pela avaliação do comitê, é da queima de fogos em Copacabana e caixas de som. Então, não haveria espetáculo esse ano. Tá bom, vamos acompanhar aí para ver se algo mais muda ou se é isso mesmo que vai acontecer, só queima de fogos, pelo menos, para a população do Rio de Janeiro. Andressa, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Valeu. Obrigada a vocês, igualmente. Bom, aqui em São Paulo, a festa da virada já foi cancelada, né? E o que a gente tem ainda aí de expectativa é em relação às decisões do carnaval. Muitas cidades já cancelaram o carnaval. A prefeitura e o governo, né? Porque essa decisão vai ser tomada de uma certa maneira também em conjunto, né, Bruna? Porque o Centro de Vigilância da Covid no estado conversa com a prefeitura para que se tome uma decisão ali em relação a essa festa. E já há muito tempo vem se falando que a decisão sai em janeiro. Foi dado um aval para as escolas de samba prepararem ali os desfiles. A grande questão é o desfile de rua, que fica muito mais difícil de ter algum tipo de controle. Essa decisão não está tomada e a prefeitura vem pedindo mais um tempo, até, portanto, a gente chegar em janeiro para decidir se carnaval vai acontecer ou não. Carnaval é fim de fevereiro, né, Bruna? Carnaval começa no dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro vai até o comecinho de março. A gente tem sempre o pré e o pós-carnaval aqui em São Paulo. Então, de meados de fevereiro até o começo de março. Temos ainda algumas semanas para ter essa resposta aqui em São Paulo. É isso.